para o homem. Amém? Glória a Deus. Tu és maravilhoso, Senhor. Então, o adultério, o divórcio, traz sobre a vida da pessoa morte e falência. Tá? E uma coisa também que motiva o divórcio é problemas financeiros. Vocês sabiam que a maior causa de divórcio são problemas financeiros? Então temos que equilibrar bem as nossas finanças, porque vamos ter um problema a menos para resolver. Porque o dinheiro mexe muito com as pessoas. Glória a Deus. Vamos em frente, então. Agora, eu quero dar um conselho para vocês, né, na nossa empresa, para a gente não desperdiçar o nosso lucro. Tá? Algumas dicas. Cuidar com o desperdício, certo? Tem pessoas que não se atentam para isso, mas se desperdiça muita matéria-prima, mão de obra, combustível, os carros, né, rodam sem necessidade, desperdício de tempo. Então temos que, como diz o ditado popular, né, o boi engorda com o olho do dono, certo? Temos que estar atento, olhar, delegar funções, mas cobrar responsabilidades, para ver se as coisas estão caminhando, fluindo, né, com o menor índice de desperdício possível, certo? Porque se tem um desperdício, é o nosso lucro que está indo embora, né? Aquela matéria-prima, aquele combustível poderia estar no nosso bolso no fim do mês, certo? E outra coisa que rouba muito o lucro das empresas hoje, tá, são os juros, né? Então as pessoas acabam, né, se desequilibrando nas contas, atrasa boleto, né? E isso começa a gerar uma despesa a mais para a empresa. A margem de lucro diminui e aí tu vai ficando dependendo desse sistema, sempre está atrasando, né? Ou se não, tu pega, troca boleto, troca cheque, né? Isso também a gente tem que tomar cuidado, né? Se a empresa já está assim, lutar, se esforçar para sair disso, sabe? Porque é um dinheiro que está indo embora sem necessidade. Poderia estar no nosso bolso, certo? Então, claro, tem situações que é inevitável, né? Vai acontecer, né? Mas tentar se planejar para não acontecer. E se acontecer, sabe, economiza, se esforça, busca algum recurso para poder voltar para o azul, não ficar no vermelho. Porque senão a gente vai estar trabalhando para os outros, certo? Dando nosso dinheiro para os outros, né? Porque os bancos, as financeiras, elas vivem em cima dos juros. E eles são milionários. Por quê? Porque tem gente pagando, tem gente trabalhando, derramando suor para eles se enriquecerem. Então, as maiores empresas que mais lucram são os bancos. Os bancos lucram bilhões por ano, né? Em cima de quem? De nós, né? Então temos que tomar esse cuidado. E uma coisa muito importante é também fazer um cálculo de custo do nosso serviço, né? Porque tem pessoas que acham que estão vendendo e estão fechando no vermelho e não sabem. Então, o que temos que fazer? Anotar cada despesa que a gente tem, certo? E aí dividir sobre o nosso serviço, sobre o nosso produto, esse valor, para saber qual real é o meu custo para ter aquele produto, para ter aquele serviço. E em cima disso eu vou ter margem de lucro, certo? Amém? Não podemos só simplesmente trabalhar sem fazer algum cálculo. Precisamos saber se estamos tendo lucro ou não. Porque as pessoas às vezes trabalham e não vê resultado, né? Pode ser isso. Outra coisa que a gente tem que cuidar agora, né? Eu falo agora porque, querendo ou não, o Brasil está um momento um pouco mais delicado, né? A questão vendas a prazo, né? A gente também trabalha com o público e a gente vê que tem clientes que querem estar sempre aumentando a dívida com a gente, né? Sabe? Deve X e aí pede mais um pouco de fiado. E isso é perigoso. Por quê? Porque o cliente ele pode chegar a um ponto que ele não consiga mais te pagar. Então a gente tem que ter sabedoria e avaliar qual é o potencial de pagamento do nosso cliente. Estipular um limite para o cliente. Olha, tu analisa o cliente e para ti eu posso vender R$500, para ti eu posso vender R$1.500. Chegou no limite e diz, olha, não consigo mais. Porque se esse cliente falhar contigo, ele pode balançar a tua empresa, dependendo do volume de venda volume de compra que ele fez. Estão entendendo? E a gente quer vender, né? Eu sou vendedor. Quem vende sabe, quem vender quer até empurrar, é ou não é?
Compra, mas temos que sempre ter em mente que tão importante como vender é receber, certo? Então temos que tomar esse cuidado, né? Glória a Deus. E falando, né, de empresas que quebram, queridos, né, as empresas não quebram de repente. Não é de um mês para o outro que vai à falência. Não. É mês a mês fechando no vermelho. Então, para não ter esse problema, precisamos fazer alguns cálculos, né? Por exemplo, quem estudou administração tem uns cálculos mais complexos para fazer. Mas, também com alguns cálculos simples, é possível ter esse controle. Se alguém quiser, né, tirar alguma dúvida, se informar mais sobre alguns cálculos, pode nos procurar, né? Eu tenho a Karine que fez administração, tenho o pastor Edson que fez contabilidade. São pessoas que têm conhecimento e querem ajudar voluntariamente, né? Cada um de vocês. Tá? Mas eu vou estar falando aqui algo mais simples, né? Para você talvez aplicar, né, no teu dia a dia, na tua empresa. Então, é muito importante a gente controlar o nosso capital de giro. Tá? Como assim? Por exemplo, tem uma planilha no Excel ou no caderninho, anotar tudo que tu gasta e tudo que tu recebe. Né? Por exemplo, eu tenho uma empresa e nesse mês de agosto que passou, tudo que eu gastei foi 20 mil reais. E tudo que eu recebi dos meus clientes foi 25 mil reais. Beleza, tô no azul, né? Sobrou 5 mil de lucro para mim, certo? Agora tem pessoas que não fazem uma conta simples dessa. E aí não sabe se está dando lucro ou prejuízo. Você não sabe se estão gastando mais do que arrecadando. Tá? Então, só o fato de anotar tudo que entrou e saiu, eu vou saber como está, né, o meu caixa. Tá? E também é importante eu analisar o meu estoque. Por exemplo, se eu vendo bicicleta, por exemplo. Vamos dar um exemplo, né? No dia 1º de agosto, eu tenho 100 bicicletas. Cada uma eu paguei 100 reais, tenho 10 mil reais de estoque. Né? No dia 31 de agosto, eu tenho 150 bicicletas. Talvez eu vou ter menos dinheiro em caixa, certo? Só que o meu estoque aumentou 5 mil reais. Então, além de analisar o saldo de que eu gastei e paguei, eu também tenho que saber quanto é meu estoque, porque eu vou saber se parte do meu lucro não está no meu estoque. Porque aí você pode fazer a conta e achar, mas eu não estou tendo lucro. Não, mas o teu lucro está no estoque. Estão entendendo? Outra coisa que eu tenho que analisar é o valor, as contas a receber. Porque, por exemplo, no mês, pode ser que tem clientes que não pagaram, né? Então eu tenho mais crédito para receber. Então eu não tenho dinheiro em caixa, mas eu tenho para receber. Então, se eu pegar, né, fazer esse controle de estoque, o controle que eu tenho para receber, e anotar o que eu gastei e o que eu recebi, eu já vou ter um bom controle da minha empresa. Vou saber se a mês eu estou tendo lucro ou prejuízo. Né? Vou dar um exemplo para vocês. Nessa minha loja de bicicleta, por exemplo. Supondo que eu tenha, né, 10 mil reais de bicicleta, tenha 5 mil reais em caixa, são 15 mil, e mais 5 mil para receber. 20 mil reais é meu giro, meu capital de giro, certo? 20 mil reais. Eu estou falando assim mais simples para todos entenderem. Se no mês de setembro eu fizer essa conta e ter 22 mil, é sinal que em setembro eu lucrei 2 mil reais. Se em setembro eu ter 15 mil, é porque eu tive 5 mil de prejuízo. Estão entendendo? E se eu acompanhar mês a mês, eu vou saber se eu estou crescendo ou se eu estou afundando. Estão entendendo? Porque tem pessoas que veem, quebrei e fali. Não, tu não quebrasse e falisse agora. Tu viesse quebrando e falindo. Estão entendendo? Então, para que a gente não seja pego de surpresa, temos que fazer os cálculos. Isso dá trabalho, né? Mas eu nunca serei pego de surpresa. Amém? Glória a Deus. Vamos em frente, então. Tu és maravilhoso, Senhor. E uma coisa que eu quero citar da Bíblia, diz assim, a palavra de Deus: atente para o estado das tuas ovelhas, porque as riquezas não duram para sempre, e nem a coroa permanece de geração em geração. Né? O que isso quer nos ensinar?
que temos que cuidar de perto do nosso negócio. Não, temos que delegar sim, mas cobrar responsabilidades. Porque ninguém cuida melhor do nosso negócio que nós mesmos. Sabe? Ninguém valoriza mais que a gente mesmo. Porque é nosso suor. Estão entendendo? E aí, se eu cuidar, eu vou ver o que está de errado, já vou corrigir, isso não vai gerar prejuízo. Amém? Também precisamos ter humildade para ouvir conselhos, né? Porque tem pessoas que acham que sabe tudo, né? E é importante ouvir conselhos, porque na multidão de conselhos há sabedoria. E também, para fazer o nosso negócio crescer, precisamos nos esforçar. Provérbios capítulo 6, versículo 10, diz assim, Provérbios 6, 10. Um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para cruzar as mãos em repouso. Assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Então, nós precisamos trabalhar, se esforçar, lutar. Nada vem de graça. Amém? Precisamos ter fé, mas fazer nossa parte. Amém? Um outro princípio bíblico para nós irmos bem é honrar os nossos pais. A Bíblia diz: honra o teu pai e tua mãe, para que te vás bem e prolongue os teus dias sobre a terra. Você quer ser próspero? Você quer se dar bem? Quer ser feliz? Honre os seus pais. E como é que é honrar os pais? É valorizar, é ter um tempo de qualidade, é ajudar, nunca difamar, sabe? O que depender de você, né? Estar pronto a servir, certo? Ter um tempo com eles, isso é honrar. E se nós honrar nossos pais, Deus vai nos honrar também. E também precisamos ajudar o próximo, né? Ter um coração liberal. Provérbios 11, 24 e 25 diz assim: um homem dá liberalmente e se enriquece, outro retém mais do que é justo e se empobrece. A alma generosa prosperará, e o que regar também será regado. Amém? Então, um princípio para nós irmos bem é ajudar quem precisa. Se eu planto isso na minha vida, na vida de alguém, aliás, eu vou colher essas bênçãos também. Amém? E se eu fechar a mão, também as mãos serão fechadas para a minha vida. Amém? Glória a Deus. Outra coisa importante, queridos, honrar a Deus. Está lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10. Diz assim, honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias da tua renda. Então se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de vinho os teus lagares. Então, queridos, tudo que eu e você temos é de Deus. Foi Deus que nos deu. Deus criou a natureza. Deus criou tudo o que está à nossa volta. Deus nos criou, Deus nos deu a vida. Então, se o homem trabalha, luta, mas não consegue, tirar uma parte e abençoar a obra de Deus, para que outras vidas sejam salvas, sejam alcançadas, essa pessoa, ela está dizendo que o dinheiro para ela é mais importante do que as vidas. Estão entendendo? E a gente tem que ter um coração liberal. Claro, tem que ter equilíbrio, um pouco. Não é tudo para a obra de Deus, é uma parte. Deus fala do dízimo da oferta. Se Deus pedisse 90%, aí, poxa, é difícil. Mas Deus pede uma parte. E Ele promete que se eu abençoar a obra de Deus, os meus celeiros serão abundantes. Deus vai prosperar, multiplicar aquilo que está na nossa mão. Porque eu estou mostrando que eu sou fiel, que eu não sou avarento, que para mim uma alma vale mais que o dinheiro. Eu estou demonstrando, estou provando isso. Estão entendendo? Amém? Glória a Deus. E também, queridos, eu vou estar lendo o primeiro versículo, Provérbios, capítulo 10, versículo 4. Provérbios, a minha hora passa muito rápido, Meu Deus.
Já estou quase chegando à metade, tá? Deixa o pessoal rindo um pouco, né? Não. Já cheguei. Mais 50 minutos a gente acaba. Mais uma bombona d'água, Glória a Deus. Provérbios 10, 4 diz assim, ó. O que trabalha com a mão enganosa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Amém? Um princípio bíblico, nós temos que ser honestos, ser pessoas justas, ser fiel, sabe? Ter boa reputação, fazer um produto de qualidade, fazer um serviço de qualidade, não querer, tirar vantagem em cima das pessoas, porque o que trabalha de forma enganosa nunca se enriquece. No momento ela tem um ganho, mas a longo prazo isso nunca trará resultado. E como é bom, as pessoas dizerem assim, olha, você pode comprar aquele produto, é bom, pode contratar aquele serviço, é bom. Não é gostoso a gente ouvir isso do nosso trabalho, do nosso produto, Então, um bom nome vale mais do que dinheiro. É melhor ser bem visto pelas pessoas do que ter grandes somas de dinheiro. Então, para a gente fazer, muitas vezes, um trabalho bom, um produto bom, a gente gasta um pouco mais, talvez a nossa margem um pouquinho menos, mas pelo menos vamos sempre estar no mercado. Tem pessoas que vêm com um produto ruim e vendem uma vez só. E logo tem que partir para um outro ramo. Por quê? Porque a fama dele não é boa. Tá? Então, se quisermos ter uma boa reputação, temos que ter esses princípios, queridos. Provérbios 3, 4 fala assim, então acharás graça e bom nome aos olhos de Deus e dos homens. Que coisa linda, As pessoas te elogiando, isso é muito bom. Mas muito melhor ainda é Deus se alegrar com a tua vida, com o teu trabalho, com todo o teu ser. Amém? Imagine Deus, o Criador, dando bom testemunho de ti. Olha, ali vai um homem de Deus. Ali vai uma pessoa honesta, uma pessoa de bem. Que coisa linda, Só que para ser assim, é custoso. Fazer o errado é mais fácil. Mas o que traz resultado é fazer o mais difícil. É a porta estreita, amém? Glória a Deus. E uma coisa que a gente tem que sempre estar buscando é o conhecimento. Então, de acordo com o nosso ramo, temos que buscar o conhecimento secular para se atualizar, se aperfeiçoar, como eu já falei, não ficar para trás no nosso mercado de trabalho. Porque as coisas evoluem com uma velocidade muito grande, certo? E também precisamos buscar conhecimento das coisas de Deus, que é o mais importante. Está lá em Provérbios capítulo 3, versículo 12 em diante. Diz assim, Provérbios, estamos lendo Provérbios hoje, Provérbios, queridos, é um dos livros que eu mais gosto. É um livro tremendo, Tem princípios, são pedras preciosas, que se nós aplicarmos na nossa vida, vai fazer toda a diferença. Tá? Provérbios capítulo 3, do 12 em diante, diz assim, porque o Senhor corrige aquele quem ama, assim como o pai a quem quer bem, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Bem-aventurado o homem que encontra sabedoria e o homem que adquire conhecimento, pois ela será mais proveitosa do que a prata e dá mais lucro do que o ouro. Mais preciosa é do que os rubis. Tudo que se pode desejar não se compara a ela. Longura de dias há na sua mão direita e na sua esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos de delícias e todas as suas veredas são de paz. Amém? Isso que o conhecimento de Deus nos proporciona. Prosperidade, alegria, caminhos de delícias e paz. Isso é a mais pura verdade, queridos. Se nós nos aplicar a fazer a vontade de Deus, isso se cumpre sim na nossa vida. Amém? Porque Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. E Ele tem poder para fazer. Ele pode, Ele tudo pode. Eu vejo, queridos, que Deus só não faz mais na minha e na tua vida por culpa nossa. Porque nós, às vezes, atrapalhamos Deus.
Porque eu vejo, por exemplo, né, José do Egito, né? Talvez todos conheçam a história, ou alguns conheçam, que Deus tirou ele de uma cadeia e colocou ele como governador da maior potência da época, que era o Egito. Então Deus tem poder para fazer. Deus faz. Só que antes de colocar José lá naquele posto de segundo homem mais poderoso do mundo, Deus trabalhou, Deus provou, Deus forjou o caráter, Deus ensinou ele a ser um homem que pudesse receber grandes coisas, né? E não se voltar contra o seu Deus. E não ser uma pessoa soberba, uma pessoa que despreza, né, os menos favorecidos. Estão entendendo? José estava preparado para ser o governador. E ele tratava bem as pessoas, sabia perdoar, era humilde, se dava bem com as pessoas, ajudava no que podia. E é isso que Deus espera de mim e de você. Amém? Deus, ele quer dar grandes coisas para nós. Mas precisamos ter estrutura para receber. Glória a Deus. Deus quer nos honrar, queridos. Tá? Provérbios capítulo 8, versículo 17, diz assim, ó. Eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, encontram. Riquezas e honra estão comigo, riquezas duráveis e justiça. Deus tem para mim e para você. Precisamos ter fé, ser fiel, buscar a Deus. Isso vai se cumprir. Glória a Deus. E eu queria estar falando uma coisa, né, que todos sabem, né, como eu já até citei no início da pregação, que o país, nosso Brasil, está passando um momento difícil, né? E querendo ou não, isso afeta todos os brasileiros de uma forma ou de outra. Mas a crise tem um lado bom. Vocês sabiam? É o momento em que mais as pessoas buscam a Deus. Até nós mesmos. Tudo tem um lado bom na nossa vida. E quando a gente passa uma dificuldade, uma escassez, a gente se volta mais para Deus. E eu vejo que esse é um tempo do Brasil buscar mais o Senhor. De se entregar mais para o Senhor. Amém? Mas, como eu falei, todos nós somos brasileiros. E todos somos afetados por esse problema, né? E aí, talvez alguns possam perguntar, tá, mas se eu sirvo a Deus, isso não deveria me atingir. Eu deveria ser imune a esses problemas seculares. E qual é a diferença, então, entre aquele que busca e aquele que não busca a Deus, se todos passam pela crise? Não é uma pergunta interessante? Né? E lá em Mateus, no capítulo 7, no versículo 24 em diante, Jesus fala de uma parábola sobre duas casas. Uma foi edificada sobre a areia e a outra foi edificada sobre a rocha. Essa casa é a minha e a tua vida. Que foi edificada sobre a areia são as pessoas que não temem a Deus. E as que foi edificada sobre a rocha somos nós, que temos comunhão com Deus. E o texto diz que sobre as duas casas vieram a chuva, o vento, a tempestade e todo aquele mal. E qual foi a diferença? A que estava sobre a areia caiu, ruiu. E a que estava sobre a rocha ficou firme. Então, queridos, os dias maus vêm para todo mundo. Para o justo e para o injusto, para o fiel e para o infiel. Mas a diferença é que nós não vamos sucumbir. A diferença é que nós não vamos ficar prostrados. A diferença é que vamos passar por qualquer coisa que vier na nossa vida. Pode ser em qualquer área que for. Vamos estar inabaláveis. Vai passar. E vamos estar firmes diante do Senhor. Amém? Essa é a diferença. Por isso que vale a pena buscar o Senhor. A Bíblia diz, e vereis a diferença entre aquele que serve e não serve a Deus. Então, se você está passando por um momento difícil, não se assuste. Deus está no controle. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Né? A Bíblia diz em 1 Pedro 5,7, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A Bíblia diz que ele tem cuidado de você. Tem cuidado da sua família, dos seus filhos, do seu emprego, do seu negócio, da sua empresa. Amém? Deus tem cuidado.
Você não vai sucumbir, você não vai quebrar, não. Podemos até passar dificuldades, mas vamos sair vitoriosos, mais fortes, mais confiantes, né? Porque quando a gente passa uma dificuldade, a gente cresce, a gente aprende. E vamos estar fortes para quando vier a época das vacas gordas, como se diz, para nós desfrutar, deslanchar, crescer. Amém? Glória a Deus, porque é isso que Deus tem para o seu povo, né? Quando vir um tempo de bonança, é a gente crescer. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Senhor, Tu és maravilhoso. E o mais importante, né, de buscar ao Senhor, claro, como eu falei, a gente está protegido por Deus. Mas o mais importante, queridos, de tudo isso, é a nossa salvação. Né? Porque tudo vai passar. A casa, né, nossos bens vão ficar. E a nossa salvação é para toda a eternidade. Então, mesmo que a gente não, né, tivesse nenhum benefício, vamos dizer assim, tem benefícios, né, aqui nessa terra, de bênção, de proteção, de paz, de saúde, de alegria. Mas mesmo que não tivesse nenhum benefício, só ter a salvação já vale a pena, amém? Só ser salvo e morar com Jesus no céu já vale toda a pena. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Isso é o mais importante. E a Bíblia diz em 2 Coríntios 5:7, que nós andamos por fé e não por vista. Por isso, não tema, não se assuste, tenha fé. Vai dar tudo certo. Deus está contigo. Ele te ama, Ele tem te guardado. Ele deu o Filho dele na cruz, por mim e por você. Quanto mais as outras coisas. Amém? Glória a Deus. Tu és maravilhoso, Senhor. Deus quer que sejamos prósperos em todas as áreas da nossa vida. Precisamos buscar ao Senhor e lutar. Tá? E eu vou estar lendo para vocês mais 2 versículos e vamos encerrar. Você pode colocar de pé? Eu vou estar lendo esses versículos, não precisa abrir. Tá? Um está em 2 Coríntios, capítulo 8 e 9. Capítulo 8, versículo 9 diz assim: Pois já conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Amém? Glória a Deus. Jesus se fez pobre para nos enriquecer em todas as áreas da nossa vida. Quando eu falo riqueza, não estou falando somente de dinheiro. Estou falando de todas as áreas da nossa vida. Família, trabalho, a vida financeira, emocional, espiritual, né? Tudo que envolve a nossa vida, Deus tem coisas grandes. Amém? E Isaías, capítulo 58, versículo 11. São promessas de Deus para mim e para a tua vida. Isso, amém? Isaías 51, 11 diz assim, ó: O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma em lugares secos, fortificará os teus ossos, serás como um jardim regado e como um manancial, cujas águas nunca faltam. É promessa de Deus.